Então, vamos, Ricardo, continuar nossa conversa sobre a Inquisição. Eu quero sempre mostrar algumas referências literárias, porque é um assunto que é difícil de guardar só ouvindo assim. Então, eu gostaria de mostrar mais uma vez esse livro, A Inquisição em Seu Mundo, do Dr. João Bernardino Gonzaga. É um livro que me parece que está esgotado, mas é um livro muito bom, porque ele trata dos aspectos jurídicos da Inquisição, que é um aspecto, Ricardo estudou isso com calma, inclusive, é um aspecto complicado, que trata da época, né, que pega aí mais ou menos 600 anos. Então, é um livro interessante. Outro livro, muito bom, Dr. Henri Kamen, A Inquisição na Espanha, que é onde a Inquisição, a partir de mais ou menos 1500 por ali, foi uma fase especial e que gera muita polêmica, porque envolve o caso de Tomás de Torquemada, que ficou um caso extremamente político. Foi a Inquisição usada pelo governo espanhol, foi muito mais uma Inquisição governamental do que eclesiástica, segundo o Dr. Kamen. E eu aqui até já dei, né, depois eu vou escrever ele no quadro de novo, ou melhor, já escrevo já, dois endereços de programas na internet que vale a pena você assistir, com o Dr. Henri Kamen, o autor desse livro, Inquisição na Espanha. Um deles esse link, http pud.im, não tem acento, né? .im/Inquisição. Pronto. Este link vai te levar a um programa muito interessante da BBC de Londres, tem nada a ver com a igreja, sobre a Inquisição. E um outro interessante também, que você pode acessar e assistir pela internet, é o www.jornadacristã.org, ok? E ainda tem aqui /P igual a 1215. Então, nesses dois links aí da internet, você pode ver dois programas interessantes sobre a Inquisição, ok? Bom, quero falar que eu escrevi um livro onde eu peguei todos os aspectos da Inquisição, desde praticamente quando ela começou, 1231, até 1800, quando ela terminou, na Espanha, pegando a Inquisição italiana, pegando a Inquisição espanhola, pegando a Inquisição na Alemanha, pegando a Inquisição em todos os lugares, um livro que eu chamei de Para Entender a Inquisição. Não estou com ele aqui agora, mas os telespectadores já conhecem. E quero mostrar, sobretudo, essa obra magnífica, a mais atualizada, que é o simpósio que o Vaticano fez em 1978, a pedido, 1998, que o Papa João Paulo II mandou fazer, quando, próximo do ano 2000, ele quis pedir pecado à humanidade pelos pecados, aos pecados dos filhos da igreja. Aqui é a coletânea das 30 conferências que foram feitas no simpósio do Vaticano por 30 grandes historiadores do mundo, independente de religião, independente de nação, independente de ideologia e de raça. Aqui nós temos a relação das 30 conferências, aqui na última página. Inclusive, nós temos a conferência na língua original, tem coisas em inglês, francês, italiano, espanhol, né? E eu usei esse compêndio de 800 páginas para escrever, inclusive, o meu livro. O professor Borromeu, que foi o coordenador do simpósio e que é da Universidade Italiana, a La Sapienza, que coordenou, ele diz que hoje é a fonte de consulta mais atualizada, mais precisa sobre a Inquisição. Por quê? Porque o Papa abriu o arquivo secreto do Vaticano, que é o único arquivo do mundo que tem toda a documentação da Inquisição, entregou na mão dos 30 pesquisadores, para que o Papa disse, eu quero a verdade. E aqui nós vamos ver que esta verdade, Ricardo, é completamente diferente do que se ouve aí fora. Como nós vamos ver nos slides, que nós estamos vendo
e que já mostrei vários deles a semana retrasada e anterior, e vamos mostrar hoje, vamos mostrar talvez também na semana que vem. Professor, o pessoal de casa sempre pergunta para que nós indicarmos essas bibliografias. Quero dizer para você que no nosso blog, nos slides, já estão lá todas as biografias, as referências. Você pode, inclusive, acessar agora blog.cançãonova.com/Escola da Fé. Então, inclusive eu quero dizer o seguinte, como eu não sou historiador, eu sou físico. Eu fiz doutorado em física no ITA, em ciências aeroespaciais. Eu não sou historiador. Então, eu não coloco um slide aqui sem a referência bibliográfica. Porque eu não tenho autoridade como historiador, mas quem escreveu aquilo ali tem. Então, a referência está ali, o nome do livro, o nome do autor, para que você possa checar, que não tem nada meu. Eu sou apenas aqui um comunicador, mais nada. Entenderam? Bom, então vamos continuar onde nós paramos na nossa última aula sobre aí a Inquisição. Passa para nós, Wellen. Então, o Tribunal da Inquisição, estou chamando de um programa 2, na verdade é continuação do que nós já vimos, pode passar. Tá? O Catecismo da Igreja Católica, tem um artigo interessante que diz assim: em tempos passados, práticas cruéis foram comumente utilizadas por governos legítimos para manter a lei e a ordem. Governos, não pela igreja. Governo sem protesto dos pastores da igreja. É aí que o Papa reconheceu e pediu perdão ao mundo. Que às vezes alguns pastores da igreja precisavam ter intervindo em certas medidas de governo e não interviram. Mas é aquela questão da cultura da época que eu já falei. Ao lado destes fatos lamentáveis, a igreja sempre ensinou o dever de clemência e misericórdia. Proibiu aos clérigos derramarem sangue. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2298. A igreja sempre proibiu aos clérigos derramar sangue. A igreja nunca colocou uma pessoa no fogo, nem na forca, nem em lugar nenhum. Se alguém fazia isso, era o Estado Civil. Ok? Muito bem, vamos em frente. Número de vítimas, e aí alguns números que os historiadores colocam. Esse dado é um dado bem antigo do Henry Charles Lea, que é um historiador protestante, que fez um estudo enorme sobre a Inquisição. Talvez um dos maiores estudos sobre a Inquisição foi o Charles Lea que fez, protestante. Né? Ele nasceu em desse período a publicação, e ele coloca o seguinte, pode passar para nós. Eu estou convencido que o número de vítimas que pereceram na fogueira é bem menor do que normalmente se imagina. A fogueira foi relativamente o método menos usado. Um historiador protestante. Vamos em frente. Está aí o doutor Henry C. Lea Gonzaga, que é um americano, que era um empresário, tinha muito dinheiro, fez pesquisas profundas sobre a Inquisição. Pode passar. Os documentos desta época desapareceram em grande parte, mas se elas existissem, continua ele falando, mas se elas existissem, creio que ficaríamos surpresos ao encontrar tão poucas execuções pelo fogo, em meio a tantas outras penas mais ou menos cruéis. Vai. É preciso, em tal matéria, acautelar-nos contra exageros que são familiares à maioria dos escritores. Gente, esse homem estudou profundamente a Inquisição, protestante. Ele disse, preciso tomar cuidado com esses historiadores, escritores, que falam de milhares de vítimas de fogueira e coisas desse tipo. Não é nada disso. Vamos continuar. A Enciclopédia Europeia Americana, né, de Espasa e Calpe, diz o seguinte, vamos lá. Pelo que se vê, desde o princípio a Inquisição foi mais benévola e progressista do que os tribunais seculares. Entendam bem. A Inquisição, volta a ela, a Inquisição é um tribunal religioso. E tinha os tribunais seculares, os tribunais do governo, do Estado, da justiça civil. Então ele está dizendo o seguinte, pelo que se vê, desde o princípio, 1231, quando começou o tribunal da Santa Inquisição, a Inquisição foi mais benévola, mais mansa
e mais progressista do que os tribunais seculares, ou seja, tribunais civis. Bom, pois estes não davam ao réu a liberdade de reconhecer seu extravio, seu erro, e a Inquisição dava esse direito. Vamos. Enquanto a Inquisição, o Tribunal da Inquisição, não entregava ao braço secular, ou seja, não entregava ao poder civil, aqueles que abjuravam seu erro nas mãos do bispo. Ou seja, aquele que, no Tribunal da Inquisição, era considerado herege, se reconciliasse, negasse aquilo, acabou, não tinha problema. O que não fazia o Tribunal Secular. É o testemunho, né, que está no livro do Bernard, que eu já mostrei aqui na primeira aula, na página 58. Bom, Rino Camalieri, um autor italiano que escreveu La vera storia dell'Inquisizione, editora Pleni, Casale, Monteferrato, 2001. O Rino coloca o seguinte, autor italiano. Vai. Em 50 mil processos inquisitoriais, uma ínfima parte levaram a condenação à morte. Uma ínfima parte. Vocês vêm falar de milhões, milhares. Parece que a igreja saía pegando gente na rua e colocando na fogueira. É a impressão que dá quando a gente vê alguns historiadores, alguns professores falar nas escolas, nos cursinhos. Então, vamos ler com muita atenção essas referências bibliográficas. Em 50 mil processos, isso durante 600 anos, tá? Inquisitoriais, uma ínfima parte levaram à condenação à morte. E dessas, só uma pequena minoria produziu efetivamente execuções. Uma minoria. Vamos em frente. Na principal cidade medieval, Toulouse, onde foi o auge da Inquisição, por causa dos cátaros, que eu já expliquei aqui, por volta de 1230, em um século, houve apenas 1% de sentenças à morte. Na cidade de Toulouse, que foi o auge da Inquisição, onde a coisa pegou fogo. 1%. Em Toulouse, em 100 anos, houve 42 sentenças. Em 100, quer dizer, não teve uma sentença por ano à morte. E vocês vão escutar professores de colégio, de cursinho, de universidade, falando de milhares. Eu não sei onde é que estão esses milhares. Agora, as referências bibliográficas estão aí para quem quiser conferir, cientificamente. Vamos em frente. O Simpósio do Vaticano de 1998, esse cujo documento está aqui, Le Inquisitione, né? Eu recomendo muito aos estudantes universitários, aos professores universitários, que leiam Roma, na Praça de São Pedro, na livraria ali do Vaticano, comprar, trazer para você. E eu posso emprestar isso daqui, posso disponibilizar alguma coisa para quem consegue ler em francês, italiano, inglês ou espanhol. Entende? Porque aqui nós vamos poder defender a igreja com a verdade. Você só quebra a mentira de um jeito, mostrando a verdade. Não adianta sofismar, não adianta... a mentira você só quebra com a verdade. A verdade está aqui. Não foi o Vaticano que fez isso. Foram 30 historiadores do mundo inteiro. Ok? Bom, então, eu vou passar vários slides que são cópias daqui. E vou dar a página de onde está aqui no compêndio do Vaticano. Ok? Então, vamos lá. Então, Agostinho Borromeu foi o presidente desse simpósio. Professor da Universidade La Sapienza da Itália. Historiador. O Borromeu diz o seguinte: a Inquisição na Espanha celebrou entre 1540 e 1700, ou seja, em 160 anos, 44.674 juízos, processos na Inquisição, na Espanha. 160 anos. Quase 2 séculos. Vamos. Os acusados condenados à morte foram apenas 1,8%. 1,8%. Ou seja, 804. E destes, 1,713 foram condenados em contumácia. O que era contumácia? A queda de boneco. O sujeito já tinha morrido, mas como ele era condenado à morte, queimava-se um boneco dele. É chamado de contumácia. 1,8%. Ok? E essa Inquisição espanhola, como eu já expliquei para vocês, foi muito mais uma Inquisição civil, que os reis usaram e abusaram dela, do que mesmo eclesiástica. É só ler o livro do Dr. Henry Kamen, ver aquele vídeo que eu já indiquei ali, que você vai poder conferir isso. Ok,
Adriano Garucci, La Santa Romana e Universale Inquisizione, na página 415, que está no simpósio do Vaticano, La Inquisizione, tá? Está na página 415 desse manual aqui. Esse é um dos autores que tem conferência aqui, Adriano Garucci. O que ele diz? Vamos ver. Portanto, contrariamente ao que se pensa, apenas uma pequena porcentagem do procedimento inquisitorial se concluía com a condenação à morte.